Fala galera, hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o desenvolvimento do ser humano. Para isso, então, vai ser criado duas playlists. Uma que envolve o desenvolvimento do novo ser vivo lá no período embrionário e também a hashtag aí Fica a Dica com desenvolvimento fetal. Para essa videoaula de hoje, vai ser abordado assuntos referentes ao desenvolvimento embrionário, mais necessariamente na primeira semana, para facilitar o estudo aí de vocês de casa. Esse primeiro período, ele consiste desde a fecundação até a implantação do blastocisto na cavidade uterina. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula, roda a vinheta! Aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa o que acontece na primeira semana gestacional, que é aquela que vai desde a fertilização do ovócito 2 até a implantação do blastocisto. Primeiramente, tem que acontecer a fusão do material genético do espermatozoide com o ovócito 2, um processo que é conhecido como fertilização, mas não vai ser tão simples para o espermatozoide não. Dos 200 milhões que entraram pela vagina, mais ou menos aí 2 milhões vão alcançar o colo do útero. E poucos, cerca de 200, vão se aproximar do ovócito 2. Para aqueles que conseguiram toda essa façanha e chegaram próximo do ovócito 2, ele vai ter 3 barreiras. A primeira barreira refere-se a essas células granulosas, no qual aqui eu chamo de coroa radiada. Após essa barreira vem a segunda barreira, clara, rica em glicoproteínas, no qual é chamado de zona pelúcida, que vai circundar a membrana, que é a terceira barreira, do ovócito secundário. E aí em diante vão acontecer alguns eventos. Por exemplo, o acrossomo, que é uma espécie de um capacete que reveste a cabeça do espermatozoide, que é onde vai estar o material genético, contém uma série de enzimas. E essas enzimas vão destruindo pouco a pouco, criando um caminho para que o espermatozoide alcance a segunda barreira, e nesse caso aqui é chamado de zona pelúcida. Essa zona contém aí glicoproteínas, um dos quais são chamados aí de ZP3, que é um receptor para o acrossoma aí do espermatozoide. Quando esse ZP3 se unir com a cabeça do espermatozoide, ele vai promover então a reação acrossomal. O que seria isso? A liberação do conteúdo do acrossoma para fora. Então, para que ele possa vir aí, continuar criando um caminho até chegar à membrana plasmática e depositar o material genético do espermatozoide. Vários espermatozoides podem chegar nessa reação acrossomal, só que só um único vai conseguir ter o seu material genético fundido com o ovócito 2. Como assim? Quando ele passar todas as barreiras, o primeiro que passar toda essa barreira, vencer todas essas etapas, automaticamente, chegando aqui no ovócito 2, esse ovócito ele vai ser despolarizado. Ao ser despolarizado, automaticamente evita a polispermia. Nenhum outro espermatozoide vai conseguir fecundar. Na sequência, então, lá no material interno, o material intracelular, vai também ser desencadeada uma reação no qual vai ser liberado cálcio. Esse cálcio vai permitir a extrusão de vesículas por exocitose e dentro dessas vesículas contém substâncias que vão bloquear o ZP3, fazendo com que a zona pelúcida se enrijeça, impedindo a polispermia. Pois bem, o material genético aqui, juntamente lá, veio com o espermatozoide, vai se fundir com o do ovócito 2. Mas, primeiro o ovócito 2 vai ter que completar a sua divisão meiótica. Afinal de contas, ele é chamado de 2, ou secundário, porque ele parou na meiose 2. Conclui, aí ao concluir, o ovócito 2 transforma em óvulo maduro e também em corpúsculo, em corpo polar secundário. Esse último corpo polar secundário, ele logo vai ser destruído e fragmentado, Aí, então, o material genético, o núcleo do espermatozoide, ele vai ser chamado de pronúcleo masculino. Por outro lado, o do ovócito 2, que agora é óvulo, se chama pronúcleo feminino. Ao acontecer a fusão, aí vai se formar uma única célula diploide, com 46 cromossomos. Nesse caso, eu formei o zigoto. Após 24 horas, mais ou menos, o zigoto começa a sofrer uma série de reações celulares, aí, onde eu chamo a clivagem do zigoto, é a segunda etapa após a fertilização. E essas células aqui, iguais, que foram originadas 24 horas após a fertilização, são chamadas aí de blastômero.
No segundo dia, essa estrutura vai sofrer uma nova divisão, dando origem aí a 4 células. No terceiro dia, 16 células. E no quarto dia, vai formar uma estrutura esférica chamada de mórula. Por que mórula? Porque assemelha-se aí a uma amora. Pois bem, essa estrutura amórula, ela continua, né, o seu caminho pela tuba uterina. E lá por volta do quinto dia, quando chegar na cavidade uterina, as glândulas endometriais vão produzir uma substância rica em glicoproteína, que vai nutrir essa estrutura em desenvolvimento. É chamado de leite uterino. Então, esse leite uterino, juntamente com substâncias dentro aqui do citoplasma, dos blastômeros, vão nutrir essa estrutura que está sendo desenvolvida, né? A mórula que posteriormente vai formar uma nova estrutura. Esse líquido vai ficar entre as células, vai reorganizar as células e também vai formar uma cavidade, que é chamada de blastocele, ou cavidade do blastocisto. E vai formar agora o blastocisto. Esse blastocisto, aí por sua vez, ainda contém como a mórula essa aqui, ó, essa estrutura que é a zona pelúcida. Né? Para conseguir implantar no endométrio, essa zona pelúcida vai ter que ser fragmentada, que é onde a necessidade de remoção para implantação, que é a próxima etapa que vocês vão ver daqui a pouquinho. E agora, com o blastocisto, vão surgir duas variedades, duas populações celulares. A primeira seria do embrioblasto. O embrioblasto vai formar o futuro embrião. E também o trofoblasto, que são as células esféricas localizadas, né, externamente, que vão dar origem ao saco coriônico. Agora vamos entender as outras reações que vão ocorrer até a implantação. Vamos lá? O blastocisto ele vai permanecer aí livre na cavidade uterina por aproximadamente 2 dias, antes de ser inserido lá na parede uterina. Aí, nessa altura, o endométrio se encontra na sua fase secretora, né? Aproximadamente 6 dias após a fertilização, o blastocisto ele vai se inserir bem frouxamente ao endométrio, em um processo que vai ser chamado de implantação. À medida que o blastocisto ele se implanta, geralmente na parte posterior do fundo ou no corpo do útero, ele vai orientar a massa celular interna em direção ao endométrio. Aproximadamente 7 dias após a fertilização, o blastocisto adere com mais firmeza ao endométrio. As glândulas uterinas na vizinhança vão se ampliar e o endométrio se torna mais vascularizado. O blastocisto, por fim, ele vai secretar enzimas e vai se intocar no endométrio que é circundado por ele. Após a implantação, o endométrio ele vai ser conhecido como decídua. A decídua separa do endométrio após o feto ter nascido, bem como faz ali na menstruação normal. As diferentes regiões da decídua são nomeadas aí de acordo com as suas posições, né, relativas ao local de implantação do blastocisto. Por exemplo, a decídua basal é a parte do endométrio entre o embrião e o extrato basal do útero. Ela fornece grande quantidade de glicogênio e lipídios para o embrião e o feto em desenvolvimento, e mais tarde ela vai tornar aí a parte materna da placenta. A decídua capsular ela é a parte do endométrio localizado entre o embrião e a cavidade uterina. Já a decídua parietal é o endométrio modificado, remanescente, que vai revestir as áreas não envolvidas, né, do restante do útero. Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam de um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!